hoje, a visita é à nova clínica do Dr. Marcelo Ono. Cirurgião plástico que é referência em sua área, Dr. Marcelo teve 2 trabalhos sobre cirurgia mamária publicados em reconhecida revista internacional. Um dos artigos, inclusive, foi premiado como o melhor da América Latina. Nesta entrevista, conhecemos o novo espaço no Jardim Bela Suíça e falamos com o Dr. Marcelo sobre o que há de mais avançado em âmbito mundial na cirurgia plástica corporal e mamária. Doutor, muito obrigado por nos receber neste novo espaço, essa nova clínica. Tiago, eu que agradeço muito, vocês são sempre muito bem-vindos. A clínica foi construída assim com todo carinho mesmo, pensando em acolher o londrinense, né, que é um povo exigente, é um povo que busca qualidade e um povo que às vezes tinha que sair de Londrina e buscar longe um atendimento que ele julgava à altura. Então a ideia é a gente não poupou esforços, não poupou investimento para oferecer um ambiente que seja acolhedor, né, e também oferecer o que tem de melhor aí nas técnicas de cirurgia plástica, tecnologias também, né. A ideia é construir realmente alguma coisa que vai não deixar a desejar nada para o povo de Londrina. O povo merece, né? Doutor, e falando um pouco sobre os espaços da clínica e a localização. Isso aqui, a gente vai sonhando as coisas, né, devagar. Quando eu vi o Hospital do Coraçãozinho aqui, o conceito que ele foi construído de oferecer aí uma infraestrutura de qualidade para os pacientes, né? Então, em termos de hotelaria hospitalar é o que a gente tem de melhor aqui. Essa região da Bela Suíça e a Nova Prochê aqui, a gente vê um crescimento muito grande. Eu falei, não, vou construir a minha clínica ali, né? E aí, mas isso foi 5 anos atrás, né? A gente vai devagarzinho e hoje a gente conseguiu concretizar esse sonho e estamos aqui numa região de Londrina que coincidentemente está ali, os olhos estão crescendo, os olhos estão brilhando, a gente vê que as pessoas estão migrando e olhando para esse lado aqui com outros olhos nos últimos anos, né? E a gente ficou feliz, acabou sendo uma coincidência, né? Mas é uma coincidência feliz. Uma feliz coincidência. E doutor, recentemente você teve 2 artigos publicados em uma publicação aí de muito renome internacional. Conta pra gente um pouquinho. Nós começamos esse trabalho de técnicas de sustentação do implante em 2014. Então, todo o trabalho você começa ali pedra por pedra, né, e lá na frente você vai ver o castelo pronto, vamos dizer. Então, em 2014 nós começamos essa técnica. Em 2019 houve a publicação, foi aceito. Essas são revistas que têm critérios ali muito rigorosos para aceitar um trabalho. A gente ficou muito feliz já de ter sido aceito, né? Então, em 2019. E a felicidade maior veio em 2020, né? Esse trabalho foi premiado com o melhor artigo da América Latina na categoria dele. Então, a gente já falou, poxa, isso é felicidade demais, dinheiro nenhum pode comprar isso daí, né? É um reconhecimento para a gente enquanto profissional, saber que está num caminho legal, né? E aí esse ano, em 2022, o Bruno Carner é meu parceiro nessas publicações, foi coautor nas 2 publicações. Esse ano a gente fez vamos dizer, um upgrade desse mesmo artigo, daí focando em pacientes que já têm prótese de silicone. O primeiro foi em pacientes que iam fazer a primeira vez, né? E fazer a mastopexia, levantar. E esse segundo foi em já que a gente chama de casos secundários. É um caso um pouco mais delicado, que a paciente já tem e quer trocar. Então o artigo também foi muito bem aceito. Não ganhamos nenhum prêmio, mas assim, só o fato de ter sido aceito para a gente já é um prêmio. E nas últimas, por 12 semanas consecutivas depois da publicação, ele esteve entre os artigos mais populares, mais baixados da revista. Então também a gente vê que tem um interesse. O Brasil, para quem não sabe, é ainda uma referência mundial na cirurgia plástica, mas as cirurgias mamárias também desperta ali um interesse peculiar e também não só aqui dentro do Brasil como lá fora. Então talvez isso tenha contribuído um pouco para essa grande atenção internacional aí do nosso trabalho. E falando um pouco sobre essa técnica, o que é de mais atual que a gente pode dizer em relação à cirurgia mamária? Na verdade, é tão louco isso daí, porque as coisas estão mudando de uma maneira... Na verdade, eu acho que o mundo hoje ele é muito rápido, né? Ele é muito veloz. Isso me fez
focar em poucos procedimentos, porque quando eu me formei, o cirurgião plástico geral, ele pode mexer em tudo, desde cabelo, sobrancelha, orelha, pálpebra, nariz, queixo, pescoço, tudo em teoria, né? Aí eu falei, gente, não vai dar, a velocidade de produção de conhecimentos é muito rápido. Então hoje a gente foca muito em cirurgia mamária, lipoaspiração e abdominoplastia. São 3 procedimentos só. Você fala, são só 3, né? Mas é um universo tão grande, né? Então hoje a tendência das cirurgias mamárias é o quê? Por mais que a gente desenvolveu aí essas técnicas de sustentação, tem tido uma busca muito grande por pacientes que não querem implante de silicone, ou as que querem resultados mais naturais, e tem também aquelas pacientes que já estão há 20 anos com o seu implante, fala, doutor, eu não quero mais, tem tido muitas pacientes pedindo para tirar. Então a gente está vendo uma leve mudança aí de paradigma, não aquela busca por mamas enormes, resultados artificiais e tal, deu uma arrefecida, você vê pelos artistas famosos, um padrão cultural ali de beleza tem mudado um pouquinho. Então as nossas cirurgias têm migrado também para, vamos dizer, seguir o gosto do público, né? E ainda sobre a cirurgia mamária, a que é indicada a mastopexia com prótese, doutor? Tiago, é o seguinte, a mulher, ela, às vezes, antes de engravidar, tem a mama mais firminha e lhe agrada, obviamente, e aí ela tem seus filhos, amamenta 1, amamenta 2, aí no segundo, a hora que terminou, ela chega e fala para mim, doutor, mas só sobrou a pele agora, olha, cadê minha mama? Ficou uma coisa murcha. Então é indicada para essa paciente que perdeu volume mamário, mas tem muito excesso de pele, porque tem aquelas pacientes que perderam volume mamário, uma leve queda. Hoje a gente não faz a retirada de pele, a gente tem uma técnica, inclusive está nesse momento em desenvolvimento, tá? Isso aí é um assunto quente agora. Nós estamos desenvolvendo essa outra técnica que chama mastopexia interna. Então, para esses casos leves, ela não vai fazer corte por fora. Nós vamos descolar e subir a mama por dentro e colocar o implante para preencher, certo? Agora, aquele caso mais severo, que a flacidez é muito grande, aí essa paciente vai precisar, além da colocação do implante, sustentá-lo e a retirada de pele. E se, aí já é uma dúvida muito comum, ela fala, doutor, mas e eu não quero implante, dá para fazer? Não, se te sobrou tecido mamário, se te sobrou, lógico, dá para remodelar e não vai ter o mesmo resultado que o implante. A gente complementa com gordura, que é uma coisa das novidades de cirurgia mamária que está sendo cada vez mais aprimorado. Mas a ideia é, se a paciente tiver tecido mamário, a gente usar o dela. Vai usar o implante aquela paciente que não sobrou, né? Que ela perdeu realmente, a gente chama de atrofia glandular e sobra de pele. Essa daí, infelizmente, não tem outra opção. Mas a cirurgia fica bem legal. Colinho, que é o que elas querem, sustentação do implante, sem flacidez, enfim. Esse é o objetivo. Então, paciente que tem bastante flacidez mamária vai se beneficiar dessa cirurgia. E continuando aí sobre as atualizações, o que há de mais recente em relação à lipo, doutor? A lipo também mudou muito nos últimos anos, tá? Basicamente as tecnologias que a gente tem à disposição e um conceito também. O conceito da lipoaspiração de alta definição está muito em voga aí, os HD, né? Ou LAD, que é o mesmo, são sinônimo, que é lipo de alta definição, ou HD seria High Definition. Então, termo português e termo em inglês, né? Está muito em voga, um pouquinho exagerado às vezes, porque todo modismo vem todo mundo e usa, mas aí depois você fala, opa, não era para todo mundo. Então, não é para todo mundo. A HD é para aquela pessoa que tem um porte mais atlético, uma vida mais atlética, uma vida fit e não conseguiu definição. Aí você tem aquela pessoa mais normal, vamos dizer. Essa daí ela vai ter uma lipo de uma definição suave, mas também ter uma definição para esses corpos de pacientes que não são tão atléticas. E então, essas seriam as mudanças conceituais que a gente teve nos últimos anos. E nós temos as tecnologias que nos ajudam a implementar os conceitos. Então, não exime o cirurgião da responsabilidade do ato operatório, mas quando você tem ferramentas, você consegue trabalhar melhor, né? Então aí a gente teve o Vaser, se difundiu muito nos últimos anos. O que é o Vaser? É um ultrassom que faz a emulsificação da gordura. Subentende-se que nós vamos amolecer a sua gordura antes de aspirar.
Qual o benefício disso? Eu consigo uma remoção de uma lipoaspiração menos traumática, menor sangramento, maior preservação de estruturas internas que vão promover a retração da pele e uma lipo mais homogênea, porque a gordura está macia de ser lipoaspirada. E aí você consegue com mais precisão fazer os sombreamentos, os desenhos ali. Então o Vaser é uma tecnologia que ajuda demais a gente na lipoaspiração. E depois que a gente terminou o processo de remoção da gordura, a gente entra com outro aparelho que chama Renuvion, né? O Renuvion nada mais é do que uma queimadura controlada. Ele aumenta a pressão, a temperatura em plano subcutâneo, tá? É uma combinação de radiofrequência com jato de plasma. Então você pega a ponteirinha do Renuvion, aplica por dentro da lipoaspiração e isso já estimula a retração da pele. É muito legal. Aí você tem uma remoção de uma gordura mais fácil pelo Vaser e a pele melhor acomodada com o Renuvion. Então você imagina, a lipoaspiração, ela revolucionou muitos casos que a gente precisava antes cortar para retirar a pele. Por exemplo, a paciente tinha uma flacidez pequena do abdômen, que eu sabia que a hora que eu lipoaspirasse esse abdômen ele ia cair, porque ele se já era mais ou menos flácido, a hora que você tira a gordura ele ficava muito flácido. Então a gente chega com essas tecnologias e fala, ó, agora você não precisa cortar, ou se cortar, corta só um pouquinho. Braço, mudou demais nossos resultados, porque você tinha aqueles braços pesados, né? E aí você falava, eu vou fazer uma lipo, aí ficava aquela sobra de pele terrível, onde a paciente só trocava um problema por outro. Hoje não, os nossos resultados de lipoaspiração de braço, a gente olha e fala, gente, 5 anos atrás a gente nem imaginava que isso fosse possível. E isso também colabora para o pós-operatório. O pós-operatório ele se tornou também um pouco mais complexo, tá? Porque todas essas tecnologias associadas são calor e energia, né? Então você tem se não tiver aí profissionais capacitados para atender esse paciente no pós-operatório, ela pode ter problema na evolução. Fibrose, irregularidade e tudo mais. O pós-operatório ele se tornou, vamos dizer, a gente começou a prestar mais atenção nele, porque antes a gente dizia assim, fez a lipo, agora vai ali só fazer umas drenagens. E isso mudou. Acabou, agora isso mudou. Então tem a abordagem da fisioterapia, inclusive no mês de novembro agora a gente vai reunir fisioterapeutas de grande renome nacional nessa área a gente chama hoje de reabilitação pós-operatória, porque inclui uma gama imensa de condutas, tá? Desde o kinesiotaping, que é aquelas bandagens que tem várias modalidades, placas de contenção, algumas canaletas que induzem marcação, tipo de cinta específica para cada formato de corpo, qual que é a tensão ideal. Cara, o negócio começou a ficar bem complexo. Mas assim, para você obter resultados cada vez melhores. E aí a gente precisa não só a nossa parte do treinamento, como a equipe. E aí a gente tem aqui também hoje 3 fisioterapeutas que nos ajudam nesse processo de reabilitação pós-operatória. Então é um trabalho multidisciplinar mesmo. Doutor, e aqui na clínica vocês contam com auditório, um espaço e vem muitos eventos aí, não? Cada profissional vai desenvolvendo, eu acho que, gostos, né, durante a vida. Essa técnica da alça muscular, ela despertou muito interesse, por quê? Por parte de outros cirurgiões. E a gente começou a receber vários cirurgiões e de uma maneira assim, totalmente despreparada. Vem aí ver o que eu estou fazendo, tá? Só que aí eu pensei, não, a gente tem que melhorar isso aí, a gente tem que tornar um negócio um pouco mais profissional. E aí é onde a gente montou módulos de treinamento mesmo, tanto para cirurgiões, que é o foco principal. Então a gente tem recebido já cirurgiões do Brasil inteiro e de fora do país também. Alguns meses ficou um cirurgião mexicano aqui comigo 1 mês, inclusive ele adorou Londrina, achou fantástico, não queria nem ir embora mais. Mas a Londrina acabou nesse sentido virando um centro acolhedor aí de cirurgiões de outros estados e outros países também. Doutor, quais seus planos e projetos para este ano? Rapaz, né, se eu falar tudo a gente ia ficar um tempão aqui, mas basicamente é assim, a filosofia é muito difícil crescer sozinho, né?
Então aumentamos a equipe, eu tenho uma assistente cirurgiã plástica que fica comigo direto, a doutora Carol, nós vamos conversar um pouquinho com ela também, ela é colombiana, ela é cirurgiã plástica colombiana e essa mistura de culturas aí, de gostos, eu acho que enriquece a nossa prática. A ideia é expandir, trazer mais gente, fazer o meu sonho mesmo é fazer um centro multidisciplinar de cirurgia plástica, onde trazer super especialistas de cada área. Então, assim, cada um vai dominar só uma cirurgia, repetir várias vezes para virar um centro de excelência mesmo em todas as áreas. Esse é o plano futuro. Quanto tempo a gente vai demorar para fazer isso aí? Só Deus sabe, mas essa seria a nossa meta. Trabalho não para. Trabalho não para. Não deve parar, né? Com certeza. Doutor, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço. Estão todos muito, assim, serão muito bem-vindos aqui. Vocês estão convidados a conhecer o nosso novo espaço. Nós estamos dividindo o atendimento, a primeira consulta em 2 etapas. A primeira é comigo, na qual a gente orienta o paciente com respeito a todo o processo da cirurgia, falamos das técnicas, mas o ideal é fazer um preparo. Nem todas as pacientes já estão prontas para se operar, né? Tem pacientes que, por exemplo, tomam algum medicamento, algum remédio que precisa ser suspenso, então a gente já avalia isso, falamos das datas. A ideia é tirar todas as dúvidas, falar dos procedimentos que ela realmente vai precisar e garantir uma segurança maior.